Rússia revida ataque a uma ponte com o maior bombardeio à capital da Ucrânia desde o começo da guerra. Aeroporto de Congonhas tem segundo dia de caos por causa de um estouro de pneu, com cancelamento de quase 300 voos. Entra em vigor o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Emprego para trabalhadores domésticos volta ao nível de antes da pandemia. Descobrir a verdadeira vocação ajuda pessoas a encontrarem felicidade no mercado de trabalho. Trio liderado por ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos ganha Nobel de Economia. Carro com formato de pão de queijo vence concurso ladeira abaixo na cidade paulista de Ribeirão Preto. E no Mato Grosso do Sul, projeto polêmico permite que pets de pequeno e médio porte viajem com os donos no transporte público. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Rússia realizou o maior bombardeio à Ucrânia desde o início da guerra. Diversas pessoas morreram e milhares ficaram feridas. Chefes de Estado do mundo todo condenaram mais um ataque de Vladimir Putin. O clima de tensão nunca esteve tão alto no leste europeu. Nas últimas horas, o centro de Kiev foi abalado por uma série de explosões. Veículos foram totalmente destruídos e corpos de mortos e feridos foram encontrados por toda parte. Cenas típicas de um filme de guerra. As explosões ocorreram depois que o presidente russo Vladimir Putin acusou a Ucrânia de um ataque terrorista em uma ponte que liga a Rússia à Crimeia no final de semana. A única capaz de ligar a península da Crimeia à Rússia por carro e por trem. Após o episódio, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia descreveu o presidente russo como um terrorista. Ele escreveu no Twitter: "A única tática de Putin é o terror em cidades pacíficas da Ucrânia. Mas ele não vai quebrar a Ucrânia. Esta também é sua resposta a todos os apaziguadores que querem conversar com ele sobre a paz. Putin é um terrorista que fala com mísseis." Explosões também foram relatadas em Lviv, Ternopil e Zitomir, no oeste da Ucrânia, Dnipro e Kremenchuk, no centro da Ucrânia, Zaporísia, no sul, e Kharkiv, no leste. Para o governo ucraniano, os russos tiveram como objetivo acabar com a infraestrutura energética do país. Na cidade de Zaporísia, pelo menos uma pessoa morreu e diversos prédios residenciais e um escritório do governo no centro da cidade foram danificados no ataque. As forças de segurança da região disseram que mais vítimas podem estar sob os escombros. Os mísseis atingiram cruzamentos movimentados, parques e locais turísticos com uma intensidade nunca vista. Em Dnipro, cidade no sudeste da Ucrânia, pelo menos 4 pessoas morreram após a região ser bombardeada com 18 mísseis. Um dos mísseis bateu na frente de um ônibus, destruindo o veículo por completo e explodindo as janelas dos apartamentos próximos. Em um discurso televisionado, Putin disse que ordenou ataque de longo alcance contra alvos de energia, comando e comunicação ucranianos, usando mísseis disparados do ar, mar e terra, em resposta ao que ele descreve como ataques terroristas, incluindo a explosão de sábado em uma ponte do Estreito de Kerch. O Kremlin disse que as explosões fizeram parte do que chama de operação militar especial. Várias cidades ucranianas ficaram sem energia ou abastecimento de água. Nesta terça-feira, Putin deve se reunir com o chefe da Agência Nuclear das Nações Unidas, Rafael Grossi, que dirige a Agência Internacional de Energia Atômica, que há meses pressiona Kiev e Moscou a concordar com uma zona desmilitarizada em torno da usina nuclear de Zaporísia, no sul da Ucrânia.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o disparo russo e disse estar chocada com o ataque. Ela também disse que a Rússia, mais uma vez, mostrou ao mundo que representa terror e brutalidade. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também criticou os ataques russos ao território ucraniano, dizendo em seu perfil no Twitter que a ofensiva russa é horrível e indiscriminada. A pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os líderes do G7, grupo que reúne os Estados Unidos e as 6 maiores economias do mundo, vão realizar uma reunião de emergência nesta terça-feira para discutir os últimos ataques. Até mesmo a China e a Índia, que mantêm boas relações com o governo russo, expressaram preocupação após os bombardeios e pediram a contenção do conflito e diálogo entre as partes. Quase 300 voos foram cancelados no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em razão de um incidente com um avião de pequeno porte que causou a interdição do local por quase 9 horas na tarde de ontem. Um verdadeiro caos se instaurou em um dos mais importantes aeroportos do país. Ontem, 233 viagens foram canceladas, 117 de volta e 116 de ida. E hoje, 58 voos foram cancelados e 81 estavam atrasados, o que acabou refletindo em outros aeroportos. Em Brasília, por exemplo, 14 voos foram cancelados tanto para ir como para voltar. Já o de Viracopos, em Campinas, recebeu no domingo 5 voos que deveriam pousar em Congonhas. Os passageiros seguiram o resto da viagem por terra. No Rio, 8 voos com destino ao Galeão foram cancelados, mas os que partiam do aeroporto foram mantidos. A Latam informou o cancelamento de mais de 180 voos e orientou os clientes a verificarem o status do voo no site da empresa antes de saírem de casa e só se dirigir ao aeroporto caso tenha a confirmação do voo e a realização do check-in online. O presidente da companhia aérea criticou o uso do aeroporto de Congonhas para aeronaves de pequeno porte. Em uma rede social, ele disse: "Aqui de baixo, minha pergunta final para vocês. O que mais deve acontecer em Congonhas para que decidam não operar com aviação de pequeno porte em um aeroporto tão central para toda a malha aérea do país?" Já a Azul disse que precisou alternar 3 voos e cancelar outros 17 que tinham. Câmeras de monitoramento instaladas no aeroporto de Congonhas flagraram o momento em que o avião, que tinha 5 pessoas a bordo, pousa na pista e derrapa após os pneus do trem de pouso traseiro estourarem na aterrissagem. O jatinho pertence a uma empresa mineira de cimento e teve a velocidade reduzida quando o piloto conseguiu fazer com que o avião passasse primeiro pela grama que existe entre a pista e a cabeceira. A aeronave partiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e chegou a Congonhas por volta de 1h30 da tarde deste domingo. A pista só foi liberada à noite, mas a situação caótica permaneceu até hoje. A investigação do que ocasionou o acidente e a demora na liberação da pista está sendo realizada pelo 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas divulgou um comunicado propondo a redução dos pousos e decolagens dos jatinhos executivos no aeroporto de Congonhas. A resposta foi divulgada agora à noite pela Associação Brasileira da Aviação Geral. No documento está escrito que tanto as empresas como a direção do aeroporto devem estar melhor preparados para acidentes que podem ser provocados tanto por um estouro de pneu como por um balão, sempre privilegiando a segurança e, na medida em que o objetivo for atingido, zelando pelo conforto dos passageiros. 2 pessoas morreram ontem após a queda de um avião de pequeno porte na empresa Jurumirim, em Paranapanema, no interior de São Paulo. Entre as vítimas estava a mãe do jornalista da TV Globo, César Tralli. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde. A aeronave Petrel 100, o modelo hidroavião, caiu perto de um condomínio às margens da represa Jurumirim. As imagens mostram a chegada do socorro ao local e a retirada do avião e das vítimas do acidente, Edna Tralli, de 74 anos, e Euclides Broch, de 78 anos, piloto e dono do monomotor.
De acordo com as investigações, ainda não se sabe de onde a aeronave partiu e nem para onde ela ia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e a Polícia Civil de Paranapanema continuam apurando as causas do acidente. O corpo de Edna Tralli foi enterrado na manhã desta segunda-feira em um cemitério de São Paulo. Já Euclides Broche será enterrado em um cemitério de Jundiaí, interior paulista, na manhã desta terça-feira. O Brasil registrou a 4ª morte por varíola dos macacos. Foi a segunda em Minas Gerais. As outras foram no estado do Rio. Segundo a Prefeitura de Pouso Alegre, a vítima deste domingo era um rapaz de 21 anos, que estava internado desde 11 de setembro. Os outros tinham 31, 33 e 41 anos. De acordo com as autoridades de saúde, em todos os casos, todos eram homens e, além de comorbidades, tinham baixa imunidade. O projeto Wolbachia, que já espalhou milhões de mosquitos em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, foi aprovado por estudiosos de uma universidade da Inglaterra. Depois de receber uma bactéria, os mosquitos deixam de transmitir várias doenças. Por chamada de vídeo, o pesquisador da Fiocruz de Minas Gerais comentou que os dados foram coletados na cidade do Rio de Janeiro sobre presença de mosquitos com a bactéria Wolbachia e a relação com o número de infectados com arboviroses, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Esse estudo usou um grupo de Cambridge, lá da Inglaterra. Eles fazem umas análises bastante robustas de clima, de geolocalização espacial. Nos locais em que havia a presença dos chamados volbitos, mosquitos com a Wolbachia, houve diminuição expressiva do número de contaminações. Em áreas que estavam mais altas, por exemplo, com 60% de prevalência de Wolbachia, foi identificado 76% menos casos de dengue acontecendo. Mesmo onde os percentuais da presença de volbitos eram pequenos, foi constatada a redução das arboviroses. Os mosquitos com a Wolbachia deixam de transmitir tais doenças e, quando se reproduzem, passam a bactéria para as larvas. O método consiste na soltura desses volbitos nas cidades. Hoje, a implementação no Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Petrolina, Pernambuco e aqui em Campo Grande. O próximo passo é ampliar o programa para outras cidades. Espero eu que um dia a gente possa ter uma grande fábrica de mosquitos com Wolbachia, que a gente possa atender essa demanda aqui no Brasil, que é bastante grande, com todos os problemas de dengue que a gente tem e outras arboviroses também. E veja a seguir, entra em vigor o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. E ainda, emprego para trabalhadores domésticos volta ao nível de antes da pandemia. Já está disponível o crédito consignado para os beneficiados do Auxílio Brasil. 12 bancos estão aptos a oferecer esse empréstimo. O empréstimo consignado com Auxílio Brasil tem limite de R$ 160 mensais por até 24 meses. A taxa de juros é de, no máximo, 3,5% ao mês, podendo ser menor a depender da negociação. Nessa modalidade de empréstimo, o cidadão autoriza o banco a descontar a parcela direto do benefício. 12 bancos estão autorizados a negociar o empréstimo, entre eles a Caixa Econômica, o Banco Pan e a Crefisa. O Banco do Brasil informou em nota que ainda está avaliando as regras do governo para a regulamentação desse tipo de empréstimo. A Federação Brasileira de Bancos, Febraban, informou em nota que as instituições financeiras são livres para incluir ou não o empréstimo consignado do Auxílio Brasil na carta de serviços. Alguns grandes bancos já informaram que não vão trabalhar com este produto. Já os bancos que forem comercializar o empréstimo devem seguir algumas regras, entre elas, não oferecer o produto ao cliente. Pedir o empréstimo deve ser uma livre iniciativa do beneficiário do Auxílio Brasil. O empréstimo consignado com Auxílio Brasil faz parte do programa Renda e Oportunidade lançado pelo governo federal para alavancar a retomada do emprego e da economia do país. Segundo o Ministério da Cidadania, o objetivo do empréstimo é oferecer crédito às famílias endividadas para que elas possam se organizar ou empreender. Mas o Conselho Federal de Economia vê com maus olhos o uso do Auxílio Brasil como garantia de empréstimo. Quem gostaria de empreender precisa de linhas de crédito com taxa de juros bem mais baixas,
que as taxas desses consignados elas são exageradas, apesar de não ter nenhum risco. É um recurso que já vem descontado na fonte, então não precisaria de uma taxa tão alta, mas é a taxa que é cobrada pelos bancos. Então é preciso limites para a utilização desses recursos, é preciso limites para esse tipo de liberdade de escolha. O índice de famílias endividadas subiu no Brasil pelo terceiro mês seguido e em setembro chegou a 79,3%, segundo pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, PEIC, considera para o cálculo do endividamento as pessoas que têm contas a vencer, como cheque especial, cartão de crédito, carnês de loja, crédito consignado, empréstimos e financiamentos de carros e imóveis. O levantamento revela que 80,3% das famílias que têm renda de até 10 salários mínimos estão endividadas. Este é o maior patamar já registrado na série histórica, que teve início em 2010 e pela primeira vez com taxa acima dos 80%. Já entre as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, o endividamento se manteve estável, atingindo 75,9% desse público. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o cartão de crédito figura como principal vilão no endividamento, representando mais de 85,6% das contas registradas. Em seguida, aparecem os carnês, que correspondem a 19,4%. A pesquisa da CNC apontou ainda outro recorde negativo para o mês de setembro. 30% dos brasileiros estão inadimplentes, ou seja, com contas atrasadas. Foi a terceira alta seguida do índice, com 0,4 ponto percentual em relação a agosto. A taxa média de juros cobrada dos consumidores no Brasil voltou a subir e bater recorde. Em setembro, o percentual chegou a 6,93% ao mês, o que equivale a 123 por ano. O valor mais alto dos últimos 4 anos foi divulgado hoje pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Para o diretor executivo da ANEFAC, Miguel José de Oliveira, a 9ª alta consecutiva dos juros para as empresas e consumidores é resultado das expectativas de elevação da inadimplência, da inflação elevada e seus efeitos na renda. Começando mais uma semana no mercado financeiro, a atenção dos investidores está na campanha eleitoral para o segundo turno aqui no Brasil e também em um possível novo aumento dos juros nos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,44%, encerrando em R$ 5,19 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,37% aos 115.940 pontos. E quem usou o dinheiro do Fundo de Garantia para comprar ações da Eletrobras fez um bom negócio. 4 meses depois da privatização da empresa, hoje as ações rendem o dobro do FGTS. Depois de exatos 4 meses da oferta de ações no processo de privatização da maior companhia de energia elétrica da América Latina, os papéis da empresa listados no Ibovespa, que é o principal índice acionário do Brasil, saltaram mais de 8,4%. Na época, o processo movimentou cerca de 33 bilhões e 700 milhões de reais e fixou em R$ 42 o preço de cada ação. E na última sexta-feira, os papéis da empresa chegaram a ser negociados na faixa de R$ 45,50, valor 8,4% acima do preço inicial cobrado na efetivação da venda da companhia. Em meados de agosto, as ações flertaram com os R$ 50, mas sofreram forte desaceleração até voltar para a cotação na casa dos R$ 42 ao final do mês de setembro. Para quem destinou o uso dos recursos do FGTS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para este fim, o ganho no período de 4 meses já supera o dobro da rentabilidade anual de 3% das contas do fundo. Cabe ressaltar, no entanto, que o valor ainda pode oscilar negativamente nos próximos meses e que o período mínimo de manutenção da aplicação do dinheiro do FGTS é de 1 ano, sem a possibilidade de ser devolvido para as contas até junho de 2023. A busca pelo uso do fundo para comprar os papéis da companhia contou com a adesão de 350 mil trabalhadores. Com a alta procura, o teto definido para o uso dos recursos de R$ 6 bilhões foi superado em 50%, o que fez com que apenas 66,8% do valor indicado para aplicação
fosse efetivamente direcionado para a compra das ações. A privatização da companhia representa uma das maiores ofertas deste tipo em todo o mundo em 2022. Na Bolsa Nacional, a operação é a principal desde a capitalização da Petrobras em 2012, que movimentou 100 bilhões de reais. O varejo paulistano encerrou setembro com um avanço de 3% em comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o balanço de vendas elaborado pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo, em parceria com a Boa Vista. Para este mês, a projeção também é de crescimento nas vendas, impulsionadas pelo Dia das Crianças. O número de empregos domésticos no Brasil voltou a patamar de antes da pandemia, um dos tipos de serviço mais impactado pela crise econômica. Cerca de 1.200.000 pessoas perderam emprego nessa atividade em 2020, segundo o IBGE. Com a classificação da Covid-19 como pandemia pela Organização Mundial da Saúde no início de 2020, muitos brasileiros foram dispensados, sendo pelo motivo de corte de gastos ou por pertencerem a algum grupo de risco. Para voltar ao mercado de trabalho, mesmo em um cenário mais positivo, que aliás tem se recuperado com força neste ano, mais de 2 anos depois, a oportunidade tem sido em serviços domésticos, como faxineiras, babás e cozinheiras. No segundo trimestre de 2022, o total de postos de trabalho no setor era de 5.850.000, o maior desde o quarto trimestre de 2019, antes mesmo da pandemia. 1.400.000 postos de trabalho já foram recuperados desde o segundo trimestre de 2020, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Crescimento que revela uma fragilidade estrutural do emprego no Brasil, já que os trabalhadores domésticos costumam estar na informalidade, o que impede um ganho de renda fixa mensal, ou quase 75% da categoria. Além disso, é possível observar uma diferença acentuada quando se trata de gênero. De quase 5.850.000, 5.360.000 são mulheres. O setor da construção civil tem crescido cada vez mais, principalmente no Mato Grosso do Sul. Este ano houve um aumento de quase 50% no número de pedidos de alvarás de construção, se comparado ao mesmo período de 2021. Para construir, o alvará vem até antes do alicerce. O que a gente vê na cidade, a gente fala, pô, a cidade é bem planejada, mas ela não é apenas a rua, a calçada. Também todos esses edifícios têm os seus regramentos para poder seguir. As obras de construção civil na capital estão por toda parte. De janeiro a agosto deste ano, foram emitidos em Campo Grande 2.654 alvarás. É uma quantidade 44% maior que o mesmo período do ano passado. Diego Cânzida Lastra é presidente de 3 entidades ligadas à construção civil, tanto de construtores quanto de comerciantes de materiais. Ele diz que a explicação para o crescimento da emissão de alvarás é porque o setor continuou trabalhando mesmo no início da pandemia. Por mais que nós estamos vivendo um cenário um pouco temeroso, alta de juros, uma inflação ainda, o Índice Nacional da Construção Civil em alta, o setor continua otimista. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano diz que a facilidade para se tirar o alvará trouxe mais ânimo para a construção civil. O alvará imediato, ele é 70% dos processos que entram na SEMADUR. E uma outra lei sancionada recentemente pela Prefeitura de Campo Grande também colaborou para destravar muitas obras na capital. O alvará imediato ele tinha uma trava onde não poderia ter nenhuma mudança na metragem do imóvel. Então nós acrescentamos no texto que as obras podem ter uma mudança de até 5 centímetros na largura e no comprimento, que não vai precisar ser substituído. Ele passa por uma retificação e é aprovado. O aumento da emissão de alvarás ajuda a preencher os vazios urbanos. Campo Grande tem uma área de 35.000 hectares. Segundo a prefeitura, praticamente metade dessa área não tem construções. O município começa a ter, os seus vazios urbanos habitados, isso é importante para a cidade. E a construção civil em Campo Grande pode fechar este ano com mais um índice positivo. O PIB estimado do setor é de 5%.
o dobro da perspectiva da média nacional. Nós empregamos toda uma cadeia produtiva que vai desde o servente, desde o prestador de serviço, do calheiro, do pintor, até as lojas distribuidoras de material de construção. Então, a nossa cadeia ela é forte no Estado, ela representa um quantitativo enorme e a gente está aqui e vai continuar investindo. Mais de 560 milhões de reais do PIS/PASEP estão disponíveis para saque. O benefício pode ser resgatado até o dia 29 de dezembro. O trabalhador com cadastro no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que trabalhou pelo menos um mês com carteira assinada em 2020 e recebeu até 2 salários mínimos por mês, pode ter direito ao benefício. Milhões de pessoas já utilizaram a quantia do abono, mas ainda faltam 470 mil trabalhadores para realizar o saque do recurso. Cerca de 562 milhões de reais do PIS/PASEP, referente ao ano base de 2020, estão liberados para o saque. O benefício pode ser resgatado até dia 29 de dezembro deste ano. Caso os trabalhadores não efetuem o saque, o dinheiro retorna à União e deve ficar disponível somente após a publicação de um novo calendário. O trabalhador que desejar efetuar o saque do dinheiro esquecido do abono salarial deve realizar uma requisição formal de reemissão, que pode ser feito de forma presencial, apresentando um documento com foto em uma das unidades regionais do Ministério do Trabalho. Caso o beneficiário tenha falecido, os valores do abono ficam assegurados aos dependentes ou sucessores legais. E veja a seguir, trio liderado por ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos ganha Nobel de Economia. E veja também, descobrir a verdadeira vocação ajuda a encontrar felicidade no mercado de trabalho. Um deslizamento de terra em uma cidade industrial no centro da Venezuela deixou 36 mortos. Segundo o governo do país, 56 pessoas estão desaparecidas. O Ministério do Interior, que tem coordenado as operações locais, disse que os trabalhos de resgate continuam depois que inundações e um grande deslizamento de terra atingiram a cidade de Las Terrerías. Ao menos 5 rios transbordaram desde que as chuvas na noite de sábado varreram rochas nas encostas e arrancaram árvores a pouco mais de 50 quilômetros de Caracas. As águas atingiram alturas de até 6 metros. Mais de 300 residências foram destruídas com o deslizamento. Outras casas e lojas da cidade ficaram parcial ou totalmente cheias de lama e detritos carregados pela água. Embora a região ainda esteja sem eletricidade ou fornecimento de água potável, nesta segunda-feira o sol apareceu e auxiliou o trabalho de tratores, que limpavam as vias. Nos últimos dias, o fenômeno deixou um rastro de destruição com 16 mortos entre Panamá, El Salvador e Honduras, antes de ser rebaixado à condição de ciclone tropical. Ao menos 1.200 agentes participaram das operações de resgate, auxiliados por moradores, também cães e drones. O presidente Nicolás Maduro decretou 3 dias de luto no país e declarou a área como uma zona de desastre apocalíptico. Hoje foi dia do Nobel de Economia. 3 americanos foram escolhidos por suas contribuições para explicar o papel dos bancos na economia e em crises financeiras, sobre como regular os mercados financeiros e por que evitar colapsos de bancos é vital para a economia. Ben Bernanke foi presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, de 2006 a 2014. Douglas Diamond é professor da Universidade de Chicago. E Philip Dybvig é acadêmico da Washington University em St. Louis. Foram eles que receberam o Nobel de Economia por desenvolverem modelos teóricos que explicam por que os bancos existem, como seu papel na sociedade os torna vulneráveis a rumores sobre seu colapso iminente e como a sociedade pode diminuir essa vulnerabilidade. Um trabalho que começou no início dos anos 1990, considerado crucial para pesquisas subsequentes, que mostrou como os bancos desempenham uma função socialmente importante, na opinião da Real Academia de Ciências da Suécia. Usando fontes históricas e métodos estatísticos, foi descoberto que fatores diretamente ligados a bancos que entraram em falência foram responsáveis pela maior parte da queda do PIB. Como as corridas bancárias foram um fator decisivo para que a crise se tornasse tão profunda e prolongada.
e uma solução para a vulnerabilidade bancária na forma de seguro de depósito do governo. Os americanos vão dividir 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de 470 milhões de reais pela honraria. Aliás, ao contrário dos outros, o Nobel de Economia não foi idealizado pelo cientista Alfred Nobel. Ele foi criado posteriormente pelo Banco Central da Suécia, razão pela qual, às vezes, é conhecido como o falso Nobel. Mas o valor é verdadeiro. Os dois candidatos à presidência da República não foram às ruas hoje. O dia foi de reuniões e fortalecimento de apoios. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O presidente Jair Bolsonaro ficou em Brasília nesta segunda-feira. Ele teria uma reunião com artistas da música sertaneja, mas a agenda foi substituída por um encontro com lideranças religiosas. A reunião foi organizada pelo pastor J.B. Carvalho. Pela manhã, Bolsonaro se encontrou com os prefeitos de Manaus e de Sorocaba. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu entrevista a uma rádio pela manhã e, à tarde, participou de uma reunião com membros da sociedade civil, onde recebeu o apoio de políticos, intelectuais e movimentos sociais. Entre eles, o grupo Derrubando Muros, uma associação fundada em 2019 que reúne mais de 100 pessoas em defesa da democracia. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Representantes de institutos de pesquisa e da Justiça Eleitoral e cientistas políticos podem ser convocados para participar de audiência pública na Comissão de Transparência do Senado para explicar as divergências entre os levantamentos de intenção de voto e os resultados das urnas no primeiro turno das eleições. O Senado está solicitando a presença de 15 representantes das entidades, inclusive o comparecimento do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O requerimento também cita representantes do Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (EISIBOP), do Datafolha e Quest. Se aprovada, essa audiência deve acontecer antes da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Institutos de Pesquisa, que, embora tenha conseguido assinaturas suficientes para ser lida no plenário da Casa, ainda está sob análise do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já é possível emitir a certidão de quitação eleitoral no Tira Dúvidas pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título. A emissão esteve suspensa entre os dias 13 e 9 de outubro por causa do primeiro turno das eleições. Essa certidão é gratuita e serve para comprovar que o cidadão não tem pendências na Justiça Eleitoral. Ser bem-sucedido no trabalho e ter os talentos reconhecidos é a meta de vida de muita gente. Mas, entre tantos desafios para alcançar o sucesso, primeiro é preciso saber qual é o seu dom e o que você faz de melhor. Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais e deixou uma pergunta no ar. Será que você não é bom o bastante ou apenas está no lugar errado? A menina recebe o passe, ajeita a bola e chuta. Ou melhor, tenta. A jogada não surpreende muito, não. Mas o que vem depois? A habilidade singular da garotinha impactou a internet. E não por acaso. O vídeo viralizou em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde ganhou a seguinte legenda: todos temos habilidades únicas. Talvez você só esteja no lugar errado. Já parou para pensar nisso? Psicanalista Júnior Silva confirma que são muitos os pacientes que questionam se seus dons e escolhas estão mesmo caminhando juntos. Às vezes eles até reconhecem os dons que têm, mas a cobrança que tem, às vezes, da sociedade, que você precisa ganhar muito dinheiro, que você precisa isso, aquilo, atrapalha, muitas vezes, de eles vivenciar o dom que eles têm. É por isso que, desde muito cedo, é importante avaliar as aptidões das crianças para encaminhá-las às escolhas mais certeiras. E na hora de definir a profissão, vale a pena buscar também por uma orientação vocacional. Mercado de trabalho, interesses, objetivos, habilidades.
Muitos podem até pensar que não é possível conhecer a si mesmo em um teste como este. Mas depois de passar por outra experiência profissional, tem muita gente que acaba dando valor à avaliação para mudar de carreira e então focar naquilo que tem mesmo a aptidão para, enfim, poder trabalhar com amor e prazer. Uma pesquisa realizada este ano com 33 mil trabalhadores de 17 países mostra que aqui no Brasil, 4 em cada 5 pessoas consideram mudar de emprego. Eu cuido de carreiras de muitos artistas, eu cuido de carreiras de muitos empresários, de CEOs. E você sabe que muitos deles chegam para mim e falam: Júnior, eu quero trocar de carreira, eu não estou feliz. Porque as escolhas que eles fizeram foi muito baseado na cobrança da sociedade, não realmente aquilo que eles amavam fazer. Para quem não tem o mundo todo enxergando e elogiando suas habilidades, como é o caso da garotinha do vídeo, fica a dica do especialista. Se tem dúvidas, busque uma orientação vocacional e valorize seus dons. Lembrando que quando a gente segue o dom que temos, ganhar dinheiro, sucesso, ele é totalmente consequência. A primeira coisa que a gente tem que pegar: qual que é o seu dom? Qual é a coisa que realmente move você, que gera amor? E aí, quando elas conseguem seguir isso e apagam um pouco essa cobrança que tem da sociedade, que o dinheiro tem que vir em primeiro lugar, aí elas começam a entender que vale a pena seguir o seu dom, porque o resto vai ser tudo consequência. Algumas crianças que moram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tiveram festa antecipada do feriado depois de amanhã, que é o dia delas. E todos tiveram direito a marmita, bolo, algodão doce e, é claro, presentes. Crianças e adultos fazem a primeira fila do dia. Esta é para ganhar o alimento do início da tarde. Sustento para o corpo é hora de alimentar o espírito. No caso das crianças, de uma forma que elas vão facilmente entender. Papai do céu, eu te amo. E bonzinho eu quero ser. A evangelização é um dos pilares do projeto Criança Feliz, que nasceu em 2007, mas desde 2013 está nesta estrutura no Parque Lajeado. A cada data especial, como o Dia das Crianças, voluntários se unem para apoiar o projeto. Do Colégio Adventista de Campo Grande, veio a doação de brinquedos. Nós demos a missão para as crianças da nossa escola de arrecadarem brinquedos e assim eles apoiaram e estamos aqui hoje. E se a lição começa desde cedo, olha aí a pequena Maitê organizando as marmitas que serão distribuídas. Ela também contribuiu com presente. Tem pessoas que não têm brinquedo embora na rua. Tudo certo. Temos marmita, bolo, algodão doce e, é claro, presente. Como é que vai ser o Dia das Crianças? Muito bom. Eu acho que eu ganhei uma bola. Eu tô muito feliz com isso. E assim foi o dia especial, mas todos os sábados, essas crianças e adultos estão reunidos aqui nessa estrutura, atendidos pelo projeto Criança Feliz, que sobrevive graças a doações. O objetivo é ampliar essa estrutura, melhorar tudo que tem por aqui para atender ainda mais crianças, mais adultos. Mas para isso, o projeto precisa de ajuda. Nós temos um custo aqui aproximadamente de 7 a 8 mil reais mensais e toda semana a gente também adquire as coisas que faltam, né? E veja a seguir: carro com formato de pão de queijo vence concurso ladeira abaixo na cidade paulista de Ribeirão Preto. E também, no Mato Grosso do Sul, um projeto polêmico permite que pets de pequeno ou meio porte viajem com os donos no transporte público. Artesãs de projetos da Academia de Saúde da Praça Paraguaia de Dourados, no Mato Grosso do Sul, participam de Feira do Artesanato. A ideia é demonstrar o resultado do aprendizado durante as oficinas oferecidas no projeto. As peças são as mais variadas: panos de prato, bolsas, chinelos bordados, toalhas de rosto ou banho e até copos. Todos produzidos artesanalmente por mulheres que participam das oficinas de artes, oferecidas pela Academia da Saúde, que fica na Praça Paraguai, em Dourados. Esta assistente social do projeto explica como é feito o trabalho.
colocamos, né, o artesanato como uma prática terapêutica, né? Então, dentro de diversos grupos terapêuticos que nós desenvolvemos aqui, nós abrimos o artesanato, que é uma forma das mulheres virem e socializarem, né, terem uma interação social, utilizar a arte como uma ferramenta de terapia. E através disso nós então desenvolvemos a feira, que é uma forma delas fazerem a exposição desses trabalhos, conseguirem gerar renda e dar visibilidade a elas para que elas consigam prosperar aí através do artesanato. A Olísia está aposentada desde o final do ano passado. Assim que deixou de trabalhar, teve mais tempo para se dedicar ao artesanato, que desde a infância faz parte dos dias dela. É que a gente não vem aqui só para vender, né? A gente quer expor, aprender uma com a outra, uma ensina a outra, conhece novas pessoas, faz novas amizades, que é interessante, né? Porque depois que a gente aposenta, não pode ficar dentro de casa, né? Tem que sair, interagir com as pessoas. E aqui está sendo muito bom na praça. O ambiente aqui é muito bom, fresquinho, né? E novas amizades, é muito bom aqui. Além da interação e também socialização das mulheres aqui da comunidade, as oficinas de artesanato proporcionam também a comercialização dos produtos que são vendidos entre elas e também para a comunidade. Esse então é o objetivo da feira, né? Para que a comunidade conheça esse trabalho delas, elas consigam sair do anonimato, né? E passar a desenvolver o seu trabalho. Para participar das oficinas oferecidas no projeto, basta procurar a Academia da Saúde, que fica na Praça Paraguaia, na Rua Monte Castelo, no Jardim Independência. Aqui a nossa Academia da Saúde, nós somos referência, né, para 3 unidades básicas de saúde, que é a unidade do Cuiabazinho, Cachoeirinha e Vila Hilda. Então, todos os usuários desses postos de saúde podem nos procurar para participar das nossas oficinas. A oficina de artesanato é apenas uma delas, né? Mas nós temos outros grupos terapêuticos com outros profissionais da equipe multidisciplinar e aí eles podem se inscrever aqui conosco, daí só nos procurar aqui na academia. E chegou a hora do Boletim Esquenta Qatar 2022. Faltam 41 dias para a Copa do Mundo e hoje Leonardo Félix fala da seleção da Costa Rica, mais uma das classificadas para o Mundial. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção da Costa Rica. E depois de ficarem na 4ª posição das eliminatórias da CONCACAF, os costarriquenhos tiveram de jogar a repescagem mundial. Na disputa contra a Nova Zelândia, a vitória por 1-0. Com isso, a Costa Rica foi a última das 32 seleções classificadas para a Copa. Este será o 6º Mundial do país da América Central, depois das participações em 90, 2002, 2006, 2014 e 2018. As principais referências do time são os veteranos Keylor Navas, goleiro do PSG, e Brian Ruiz, meio-campista que jogou no Santos. A Costa Rica está no grupo E, com Alemanha, Japão e Espanha. É isso aí, faltam 41 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Os mineiros da equipe Pão de Queijo Recheado conquistaram o título da corrida ladeira abaixo em Ribeirão Preto, em São Paulo. Enquanto o holandês Max Verstappen conquistava o bicampeonato mundial da Fórmula 1 no Capricho, no Japão, outra competição de alta velocidade acontecia pelo interior de São Paulo. Uma corrida pra lá de divertida e que coloriu o final de semana de todos os moradores da cidade de Ribeirão Preto. Com um desempenho impecável tanto na execução quanto na produção, os mineiros, caracterizados como queijo, presunto, goiabada e frango, agradaram não somente os jurados, como também o público de mais de 10 mil pessoas que acompanhavam a corrida. O trajeto começava com uma rampa de impulso e seguia com obstáculos como uma rampa de terra, um degrau, uma curva em S, lembrando Interlagos, e uma cortina de espuma, seguida de mais uma rampa, terminando em um muro de feno. Os 49 carrinhos desceram a ladeira da Avenida Vladimir Meireles Ferreira, ao lado do Parque Raia, famoso endereço de Ribeirão Preto, tendo que passar por diversos obstáculos. Logo após os primeiros participantes se apresentarem, a chuva começou e não parou mais, proporcionando mais derrapadas e tombos para os participantes. O público não se assustou, estava precavido, prevenido e remediado, com capas, guarda-chuvas e curtindo muito o ambiente. Os competidores foram avaliados seguindo 3 critérios:
entre eles o layout dos carrinhos, a velocidade e a performance da equipe na apresentação antes da descida. O evento que dá vida à Corrida Maluca da Vida Real acontece desde o ano 2000, quando teve sua primeira edição na Bélgica. O evento já passou por diversos países ao redor do planeta, em mais de 130 etapas realizadas. No Brasil, ele já desembarcou em Porto Alegre, Fortaleza, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Goiânia e São Paulo. O projeto é polêmico. Muitos aprovaram, mas outros disseram que existe coisa melhor a ser feita. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a ideia é permitir que pets de pequeno e médio porte sejam levados em transportes públicos. Cada vez mais tem se popularizado a ideia de que animais de estimação são como parte da família. Tramita na Câmara Municipal de Campo Grande um projeto de lei onde animais de pequeno e médio porte, em especial cães e gatos, terão direito de serem carregados em transportes coletivos. Para isso, eles deverão estar com a vacinação em dia, limpos, usando focinheiras, guias e coleiras. Além disso, deverão estar protegidos em caixa ou sacola de transporte própria. O projeto de lei ainda precisa ser votado pela Câmara e sancionado pela prefeita municipal. Eu não concordo, porque um animal entrar numa condução com passageiro, eu não concordo. Tanta coisa para permitir, para fazer, para criar. Agora, cachorro no ônibus, olha, sei lá. Eu acho um absurdo, né? Porque as pessoas, tem muitas delas, principalmente crianças e idosos, que são alérgicos. Eu acho que não seria uma coisa muito legal. Porque o ônibus, hoje em dia, da forma que está, ele é aglomerado, entendeu? Então, é uma coisa assim que não tem nem lógica. Eu acho legal. Tem que ser bem organizado. Mas eu acho que dá certo, sim. Mas é importante para os animaizinhos. Com certeza. E quem não pode levar num carro? O seu Lorival Nogueira é aposentado. Todos os dias passeia com esse cachorrinho que chama Guri no Mercadão Municipal. Ele ficou animado com a notícia. O problema está no ser humano, não é nos cão e gato. Eu entro dentro do mercado com ele, ninguém me fala nada. Vou em todo lugar com ele. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fiquem na paz. Tchau.